Boa tarde, pessoal. Eu sou o Felipe, gestor de informações do Inovativa. Hoje, o André e eu estaremos junto com vocês e o mentor Marcelo Ambrosio, realizando a mentoria coletiva sobre modelagem financeira e valuation. Hoje, vamos realizar a última mentoria coletiva da etapa de aceleração do Inovativa Brasil e Inovativa de Impacto. Lembrando que nesse sábado será realizado o Inovativa Day, o evento de encerramento desta primeira etapa do ciclo. É importante que todos estejam atentos, pois a participação é considerada como uma entrega obrigatória, ou seja, é necessário pelo menos um representante de cada startup participando do evento. O link de inscrição será enviado no chat pela nossa equipe. Através desse link, vocês poderão conferir as atividades e convidados que teremos no sábado, além, claro, de garantir a participação da startup de vocês. A dinâmica da mentoria coletiva de hoje vocês já conhecem. 45 minutos de apresentação para que o mentor passe o conteúdo e, posteriormente, 30 minutos de perguntas e respostas. Durante a apresentação, vocês já podem ir encaminhando as perguntas utilizando a ferramenta ao lado direito da tela, na aba de perguntas. Caso vocês concordem com alguma outra pergunta e acreditem que seja um bom questionamento, vocês poderão votar na pergunta clicando no coração ao lado. Dessa forma, as perguntas mais votadas estarão em maior evidência e poderão ser lidas com prioridade. Agora vamos conversar com o Marcelo, mentor da mentoria coletiva de hoje. Mas antes disso, eu vou apresentar um pouquinho o Marcelo para vocês. O Marcelo, ele é CEO da FCJ Rio Venture Builder, engenheiro, empreendedor e investidor. Marcelo é consultor executivo o Marcelo é consultor e executivo de empresas como Invepa, Sem Parar, DB Trans, Concremat, dentre outras. É entusiasta da nova economia, especialista em modelagem financeira e operacional, estruturou diversos projetos e negócios de base tecnológica ao longo dos últimos 30 anos de carreira, tem experiência internacional com passagem pelos Estados Unidos, África do Sul e Peru, é diretor da Associação Brasileira de Mentores de Negócios, é mentor de programas regionais e nacionais como Inovativa, Desafio Core, Inova SP, SDP Summit e incubadoras, colaborando de forma analítica e sistemática com startups e projetos de inovação aberta. Marcelo, é um prazer ter você aqui conosco e o palco é todo seu. Obrigado, Felipe. Obrigado, André. Prazer, uma honra estar aqui colaborando com Inovativa. Tá? Fiquei até cansado, Felipe, com esse currículo todo aí. 30 anos, rapaz, não pareço, não. Bom, boa noite a todos, né? Todos aí do Inovativa. Estou aqui para contribuir um pouquinho. E aí, o que acontece? Vamos começar para não perder muito tempo, né? Vamos passar aqui. Preparei uns slidezinhos para a gente conversar. Então, só para começar, né, o nosso tema hoje aqui é modelagem financeira e valuation, né, particularmente aí em early stage, que é o momento, né, que a grande maioria das startups se encontram dentro do programa. E vamos desmistificar um pouquinho, né? Todos nós somos muito apaixonados pelos produtos, né? Ou então pelo mercado que a gente atua. E muitas vezes esquece ou, enfim, negligencia um pouquinho a questão das finanças, né? do empreendimento. Então, a gente vai passear aqui dentro da modelagem pelos modelos, né, de receita, de custos, do fluxo de caixa, que é a consequência, né, e o modelo de financiamento. E exatamente em função do modelo de financiamento é que a gente vai falar aí de valuation. Tá? Então, para quem é mais familiarizado aí com uma estrutura financeira, né, então a gente tem ali esse funil aqui, né, onde você tem as vendas brutas, né, com algumas deduções e tal, você tem o custo da mercadoria vendida, despesa, etc., até que chegar lá no lucro. A gente vai explorar um pouquinho cada um desses pontos. Né? Falando especificamente de modelagem financeira, basicamente, se você pensar numa DRE, né, numa DRE é o demonstração de resultados, né, da empresa, ele vai ter mais ou menos essa estrutura, tá? Receita, custos, né?
receita menos custos vai me dar o fluxo de caixa, e um eventual desencaixe, né, uma eventual falta de caixa pode gerar uma necessidade de financiamento. Quando a gente fala aqui de modelo de receita, basicamente a gente está falando de produto, preço e para quem você vende, né? Quem é o seu contratante, né? Quem é o seu consumidor? Está falando de market fit. Então, o modelo de receita, quando a gente olha os números da receita, na verdade, os números são a mera consequência do produto que você está oferecendo, produto, serviço, né, que você está oferecendo, da precificação que você... o modelo de monetização e a precificação que você imprime ao mercado e o que o mercado aceita, né? Não adianta você ter um produto ótimo, maravilhoso e um preço que ninguém compra, né? E também toda essa questão de tamanho de mercado, né? O modelo de receita também tem que olhar para o tamanho do mercado. Se a gente pensar, né, acho que dentro do programa se fala muito de TAM Samsung, né? O mercado endereçável, né? O mercado alcançável. Então, a gente tem que olhar para o modelo de receita e projetar essa receita no tempo. No modelo de custos, esse é muito simples, acho muito fácil, né? Todo mundo sabe os custos, né? Às vezes não sabe a receita, mas sabe os custos, né? Porque quem lida com produto, né, com serviço, sabe quanto custa entregar aquilo que se promete, né? Mas não é só o produto em si, né? Não é só a entrega, né? Você tem, além dessa produção dos serviços, dessa entrega dos serviços, ou de um produto mesmo, você tem todos os custos de marketing e de administração, tá? Inclusive a remuneração dos empreendedores, tá? Então, você tem aí dentro do modelo de custo, que geralmente, nas mentorias que eu faço, eu, na verdade, lido com startups já há algum tempo, todos praticamente conhecem seu modelo de custo, tá? E a gente vai explorar um pouquinho mais isso. No fluxo de caixa, o resultado operacional bruto ou líquido, né? Bruto seria sem você tirar os impostos, o líquido seria você retirando os impostos sobre venda, né? Seria resultado aí de uma conta simples, uma conta matemática simples. Mas ele é muito importante para você ver a sua capacidade de operação, né? Você está falando de capital de giro, tá? É uma coisa importante que a gente vai comentar aqui também. E muitos acham que EBITDA é lucro e não é, né? A gente vai explorar isso. E, finalmente, o modelo de financiamento. Existem vários modelos de financiamento, né? Geralmente a gente fala, preciso de investidor, mas o investidor, na verdade, ele vai te financiar, ele vai financiar o teu crescimento, né? Há outras formas de se financiar esse crescimento. A gente vai também explorar um pouquinho. Isso aqui é muito bonito, né? Assim, arrumadinho, um embaixo do outro, mais ou menos ali no mesmo tamanho e tal, mas na verdade não é não, tá? Isso geralmente ocorre mais ou menos desse jeitão aqui, tá? Ou seja, quando no seu estágio aqui, né, no seu iniciozinho, né, que você está construindo o seu produto, você está validando o seu produto, você tem custo, mas não tem receita, tá? E muitas vezes você também não tem grana, né? A grana é do próprio bolso. Então, se você tem colocando a grana no próprio bolso, você, na verdade, está se financiando, tá? Não deixa de ter aqui um financiamento, tá? No momento B, você para chegar ao mercado, né, para você validar o seu produto, para você fazer uma POC, né, uma prova de conceito, para você fazer as primeiras vendas, se você conseguir fazer isso sem um financiamento, cara, melhor dos mundos, tá? O melhor dinheiro é o dinheiro do cliente, tá? Mas muitas vezes você precisa de um capital para terminar o produto, para você finalizar, para você customizar, enfim, para que você tenha o melhor market fit, né? Ou seja, seu produto seja melhor aceito no seu mercado-alvo, tá? E aí vai no modelo, no momento C, você já está meio que iniciando suas vendas, no D você já está meio que tracionando, né? O D e o E ali, você está já tracionando, e tem uma perninha aqui embaixo
da mesma cor lá do financiamento, que muitas vezes você precisa financiar um outro estágio, né? Você pegou um financiamento ou um investidor, né? Um investimento para você chegar até o go-to-market, né? Até começar a iniciar as vendas, ter as primeiras vendas, ter a primeira atração, e depois para levantar a curva, né? A curva J, né? Para você levantar a curva exponencial ali, ter mais vendas, você muitas vezes precisa de um capital de giro, você precisa fazer um investimento, né? Para ir para um outro mercado, enfim, atender um outro tipo de cliente. Uma coisa importante aqui, quando a gente fala nesses modelos de receita, custos e financiamento, é que você tá procurando vender um produto ou um serviço, tá, para alguém, e você vai ter que entregar esse produto. Então, quando a gente fala, pegar as primeiras vendas, ok, né, eu tive uma venda, 2, 3, mas quando você começa a tracionar, ou seja, quando você começa a ter vendas efetivas, né, consistentes, você tem que fazer as entregas, né? E muitas das startups não são meramente digitais, elas efetivamente entregam algo físico, seja físico do ponto de vista produto, né, algo material, seja físico do ponto de vista de horas de pessoas alocadas ao contrato, né? Então, e muitas vezes você precisa melhorar o produto, né? Então, você tem que ter essa capacidade de entrega. E a capacidade, ela é proporcional ao capital, né? E eu estou falando de capital humano, capital tecnológico e financeiro, né? Capital humano é fácil, né? Eu preciso ter maior capacidade, vou contratar gente, né? Ok, né? Mas você precisa ter maior capacidade, você pode lançar mão de processos ou automação de processos. Por isso que a gente fala de capital tecnológico. Ou, né, na verdade, o capital financeiro. Você precisa de capital de giro, por exemplo, né? Você vende, entrega uma parte e vai faturar lá na frente. Ou então você vai financiar a sua venda, né? Então você precisa muitas vezes de capital de giro. E a produtividade, que é um ponto importante, ela é um investimento, na verdade, tá? Você investe em produtividade. Você investe em produtividade através de uma automação de processo ou através, por exemplo, de treinamento dos seus colaboradores, tá? E, por fim, né, falando de investimento ou de financiamento, né, o que se busca, o que atrai os investidores, né, lá na frente é a sustentabilidade, tá? Ou seja, você tem um fluxo de caixa positivo, né? Você chegar no seu break-even, né, o seu ponto de equilíbrio, né, onde as receitas pagam todas as despesas, tá? Então, é esse ponto que aumenta muito a atratividade ao investidor de risco, tá? Porque demonstra que você teve capacidade de montar um negócio, fazer as entregas e sustentar o seu negócio, e tem agora que ter capacidade para crescer. Bom, aqui eu coloquei alguns termos que eu acredito que a maioria de vocês já conhece, né? Do LTV, MRR, isso aqui dentro do modelo de receita, né? Alguém pode perguntar, e o CAC? O CAC é modelo de custo, então é o próximo slide, tá? Mas uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês em relação à modelagem financeira é que os números geralmente traduzem premissas ou expectativas, tá? E muitas vezes as expectativas do empreendedor, do fundador, não é exatamente aderente a uma expectativa do mercado ou do próprio investidor, tá? Então, queria explorar um pouquinho isso com vocês, porque, por exemplo, né, a gente fala muito de startups oriundas da academia, por exemplo, tá? Que são ótimas, trazem ciência, né? E, geralmente, elas são financiadas com recursos de fomento. Você entra no edital, você participa de um programa, né? O próprio Inovativa, apesar de não financiar, não financiar com cash, né? Mas ele financia com essas ações colaborativas, né? De todo o ecossistema, né?
Mas, fundamentalmente, você tem aqui uma pesquisa básica e tal, a viabilidade, o protótipo, etc., etc., e, eventualmente, você tem aqui, chega no final, com um produto validado. Né? A gente fala lá, tem que fazer o MVP, etc., etc. Então, você tem uma ideia, né? E aí a ideia, seu entusiasmo está lá em cima, e aí você precisa, eu preciso de dinheiro, eu preciso de parceiro, eu preciso de técnico, eu preciso de tudo. Né? E você efetivamente consegue. Né? Com o tempo você consegue e a sua expectativa volta a ficar lá em cima. Tá? É o pico do entusiasmo, como está ali. Né? Você desenvolveu um produto mínimo viável. A questão é que todo esse ciclo aqui se encontra no primeiro quadrante desse outro, tá? Onde você desenvolveu o seu MVP e tem os early adopters, né? Os primeiros que vão comprar o seu produto ou serviço. Geralmente, eles são entusiastas daquele tipo de negócio ou eles são aqueles visionários que acham que aquilo que você oferece vai mudar completamente a vida deles. Tá? Então, não vou dizer que é compra por impulso, porque não é, tá? Mas é uma compra um pouco menos racional. Eles são entusiastas, né? Nesse quadrante amarelinho aqui. Okay? E aí o que acontece? Tem esse vale aqui, né, que se chama o Vale da Morte, né? Que todo mundo fala. É porque você começa a vender, você começa a ganhar dinheiro e, de repente, não consegue dar continuidade a essa atração. Né? Há uma estagnação ali, enfim, ou até você não consegue tracionar mesmo, você perde faturamento, tá? Porque você esgota aqueles entusiastas. Esse early majority aqui, né, que é esse quadrante logo depois do Vale da Morte, são os pragmáticos. Né? Enquanto o amarelinho é entusiasta, os laranjinha ali, os bege, né, são pragmáticos. Você vai vender para ele, ele vai perguntar: o que eu ganho com isso? Qual é o ROI? Né? Qual é o retorno do investimento? Né? Então, é um discurso um pouco diferente. Você tem que ter um modelo muito bem validado para chegar aqui depois do Vale da Morte. Tá? Então, isso aqui é uma questão de expectativa, de alinhamento de expectativa dos empreendedores, dos fundadores. Tá? Tem que ter essa visão de que você traciona depois do Vale da Morte aqui. Tá? E, geralmente, esses early majority, eles são pragmáticos. Eles querem saber o quanto é que ele ganha, o quanto que ele deixa de gastar, né, no caso de redução de custo, né, para adotar a sua solução. Então, isso tem muito a ver com produto, isso tem muito a ver com precificação, tá? E você vai capturando o mercado à medida que você vai caminhando aqui por a partir do Vale da Morte, né? Okay? Até o Vale da Morte ali é uma percepção de um risco muito alto. Quando a gente fala risco muito alto, ele deprecia o valor da companhia, da startup, e a gente vai falar isso um pouco mais adiante. No modelo de custos, então, não vou dar aula de custo aqui, né? Mas o mais importante disso é o ponto de equilíbrio. Tá? É buscar o ponto de equilíbrio. A gente fala da boca do jacaré aqui, fiz até uma brincadeirinha aqui com vocês, da boca do jacaré, porque a boca do jacaré é o seguinte, né? As vendas aumentam muito mais rápido do que os custos. Tá? Então, aí você tem uma zona de lucro ou de margem aqui, né? Você tem uma zona de margem ou de lucro que tende a ser cada vez maior. Tá? Basta que isso aqui seja linear, e não é, né? A gente sabe. Mas, enfim, até o custo fixo tende a aumentar também à medida que você vai crescendo. Então, também tem aqui, né, alguns pontos importantes, né? Você identificar dentro do rol dos custos que você tem o que é variável, o que é fixo, tá? Porque, a grosso modo, né, eu estou simplificando muito a linguagem aqui, a grosso modo, você tem o custo fixo, que independente de você efetuar uma venda ou não, você vai ter aquele custo. Tá? E o custo variável, ele é muito mais ligado ao produto vendido. Né? Quer dizer, se eu não vender nada, eu não tenho custo variável a princípio. Tá? Então, custo de aquisição de clientes, tá? É importante também. Né? Então,
você tem aqui o custo de aquisição de clientes em cash, em reais, né? O meu cliente, cada novo cliente meu custa R$ 50, custa R$ 200, tá? Ou em quanto tempo esse TR aqui, né? Em quanto tempo esse custo se paga, ou seja, um novo cliente se paga em 3 meses, em 6 meses, em 2 anos, tá? Então, quanto que o CAC, quanto tempo leva para você recuperar aquele custo de aquisição de cliente, tá? E a outra coisa importante aqui é o LTV sobre CAC, tá? Ou seja, o lifetime value, né? Quer dizer, o quanto que aquele cliente rende. Estou falando mais de receita recorrente, né? O sujeito que paga uma vez e você não vende nunca mais, o LTV dele é instantâneo, né? É um ponto. A LTV é mais aplicado à receita recorrente, né? Então, eu tenho um custo de aquisição de cliente de R$ 50, por exemplo, e esse cliente fica comigo um ano pagando ali, sei lá, R$ 10 por mês, tá? Então, vai pagar 120. Então, 120 sobre 50, ok? Então, você tem ali esse múltiplo. E o churn é um negócio muito importante também, para quem não conhece, toda vez que você coloca um cliente para dentro, tá? É possível que algum cliente saia, né? Você ganhou clientes novos, 2.000 clientes novos no último mês, ou no último trimestre, mas saíram, sei lá, 500. Opa, peraí. Então, eu estou com um churn aqui de 25%, isso é altíssimo, tá? O churn tem que ser cada vez menor ali, ok? Então, esse é um conceito importante também dentro do modelo de custos. E o fluxo de caixa, né? Fluxo de caixa, também não vou ensinar ninguém a fazer conta aqui, mas, basicamente, o que interessa é você chegar ao EBITDA, né, que é o lucro operacional. Ou seja, receita menos despesas e menos imposto de venda, tá? O imposto que está ali, geralmente, depende do regime, né? Quem é MEI, quem é simples, quem é limitado, quem é lucro real, enfim. Mas, basicamente, é você tirar das vendas, né, do seu faturamento, tirar os impostos sobre venda, tirar as despesas, e despesas fixas, variáveis e tal, e, enfim, ter esse lucro operacional, ok? Então, esse é o EBITDA. E aí, você tem aqui uma ideia de fluxo de caixa. Ou seja, eu comecei o meu negócio, não tenho faturamento, ou tenho um faturamento muito pequenininho, tá? Os meus custos superam o meu faturamento, e aí você tem uma necessidade aqui de caixa, tá? Para suprir essa necessidade de caixa, você precisa de financiamento, precisa de investimento, ok? Até chegar no seu ponto de equilíbrio. O seu ponto de equilíbrio está nesse pontinho aqui que o cursor está mostrando, tá? Onde o seu faturamento, né, ele cobre todas as suas despesas mais imposto de venda, tá? E a partir daqui você começa a ter margem, você começa a ter lucro, ok? Então, o fluxo de caixa, ou o planejamento do fluxo de caixa, né, quando você olha isso um pouco mais para o futuro, não o passado, você olha, projeta suas vendas e projeta seu custo, ele vai te dar qual é a tua necessidade de investimento para chegar nesse ponto, tá? Para chegar nesse ponto do break-even. E, geralmente, o que acontece? Eu sobrepus aqui, dentro do modelo de financiamento, né? Eu sobrepus um fluxo de caixa aqui, tá? E aí, lembrando lá aquilo que eu falei lá atrás, né? Que você pega lá, você tem a pesquisa, desenvolvimento do produto e tal, e geralmente você tem aqui Family Friends ou um fomento logo no início, né? E aí você tem o lançamento do produto, você começa a vender ali, a comercialização desse produto, né? Você começa a vender o produto e tal, ainda os custos são maiores do que o seu faturamento, até que chega um ponto em que seu faturamento começa a ser maior do que seu custo, e aí você inverte aqui, você dá um ponto de inflexão aqui, tá? E você começa a ter maior faturamento do que seus custos, tá? E você só chega aqui no ponto de equilíbrio, né? O ponto de equilíbrio, na verdade, está aqui embaixo, mas você só chega
no seu break-even, que é esse ponto de cruzamento aqui que você passa a dar lucro, tá? Você tem que compensar todo esse fluxo de caixa negativo dentro desse fluxo de caixa positivo aqui. E aí, geralmente, você busca aqui um Venture Builder, um anjo, né? Mais para frente aqui, você vai buscar um pré-seed, um seed e um série A lá na frente para você tracionar e ganhar escala. Tá? Aí alguém pode até perguntar, pô, eu não posso procurar um seed logo, não? Pode, se ele se interessar por você. Você tem que estar mais ou menos nesse quadrante aqui para que ele se interesse por você. Tá? Isso a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Tem essa figurinha aqui que eu trouxe para ilustrar que a pessoa assim, passei do Vale da Morte, já estou vendendo, tracionando e tal. Só que é o seguinte, talvez você precise, dentro de uma estratégia de tração e escala, você precisa de novos investimentos. Tá? Precisa de novos investimentos e aí você tem um fluxo de caixa negativo de novo, que vai ter que ser financiado. Tá? Muitas vezes o seu operacional ele é pago, né? Seu custo operacional é pago pelas suas vendas, mas você precisa investir. Você precisa investir, eventualmente, para melhorar muito o seu produto, ou então para crescer muito rápido a sua estrutura de venda ou a sua estrutura de suporte. Enfim, você precisa, muitas vezes, ter um desencaixe. Isso aqui que a gente chama de um desencaixe. Você tem aqui uma necessidade de capital de giro, uma necessidade de caixa, para você, aí sim, poder crescer de forma sustentável e, enfim, alçar voos maiores. Tá? Essa é mais uma ilustraçãozinha aqui. Já temos meia hora, acho que eu tô indo mais ou menos no tempo. Então, vamos lá. Falando de valuation, né? Falar de valuation, basicamente, a gente está falando de investimento. Então, a gente tem a necessidade de caixa, a gente tem a necessidade de investimento, né? Para conseguir o nosso go-to-market ou para fazer um processo de tração acelerada, né? Um growth, né? Um crescimento acelerado ou ganhar escala, né? Então, e para isso a gente precisa de investimento. O que acontece, né? Eu talvez voltando um pouquinho aqui, eu comentei aqui mais ou menos das fases, né? De investimento e nesse ponto a gente coloca aqui, né? Que as práticas de financiamento, né? O que geralmente acontece quando você está na ideação, na prova de conceito ali. Não adianta, é dinheiro do bolso mesmo, da família, dos amigos e tal. Tá? Mesmo que você tenha, eu tenho uma ideia fantástica. Eu tenho, acho que 30 ideias fantásticas por dia. Nenhuma delas vale nada. Tá? Ela só vale quando a gente executa, quando a gente demonstra que a gente tem capacidade de levar aquela ideia adiante. Então, quando você tem já um produto mínimo viável, né, você está pré-operacional ali, você já está fazendo as provas de conceito, você já está fazendo demonstrações, eventualmente até tem alguma venda, tá? Algum contrato. Então, é um momento, muitas vezes, de você pegar ali um investidor anjo, tá? Um Venture Builder. O Venture Capital entra um pouquinho mais na frente. Tá? Aqui é Venture Builder. Depois a gente fala um pouquinho da diferença aí do Venture Builder e Venture Capital. Tá? Quando você está realmente entrando no mercado, ou seja, suas vendas estão mais consistentes, ok, você pode ir para um pré-seed, ok, que ele vai te financiar o crescimento. E você tem ali para ganho de tração, ou seja, você quer exponencializar a sua curva, tá? Então, ok, você já pode, um seed eventualmente pode se interessar. Os tickets, né, são maiores, que à medida que passa, os tickets de investimento vão ficando maiores. E aí o ganho de escala, você está ali para seed e série A. Tem uma coisa legal aqui, que geralmente a gente faz numa interação, a gente não está interagindo, né? Aliás, eu nem estou vendo aqui as questões, se é que já tem alguma. Nossa, já tem 12 questões. Né? 12, tem duas, na verdade. Então, tá bom. Eu faço uma brincadeirinha aqui, é o seguinte, notem que autofinanciamento está do início ao fim. Ou seja, o melhor dinheiro é o dinheiro do cliente. O melhor dinheiro é o dinheiro que você consegue dentro do seu negócio. Ok? Então, isso é importante porque demonstra suas capacidades, não? E
e fundamentalmente, você não é diluído. Ou seja, falar de valuation, falar de investimento, a gente tem que falar de diluição também. Então, seguindo aqui, como é que o valuation, como é que as pessoas fazem valuation, né? Se eu não tenho um faturamento, ou o meu faturamento não é consistente, né? Porque quando a gente vê no jornal lá, tal empresa foi vendida lá, ou alguém investiu na empresa alguns milhões, aí o valuation dela são, sei lá, centenas de milhões, né? Geralmente, o venture capital, que a gente está falando aí do Series, né? Série A, B, C, enfim, que tem esses tickets imensos, geralmente você faz uma equivalência patrimonial ou um fluxo de caixa descontado ou ainda um múltiplo de faturamento, enfim, você tem alguns outros métodos ali. Tá? No iniciozinho, né, no early stage, o que se utiliza muito é o método Berkos. Tá? Depois eu vou passar um link para vocês, acho que tem no próximo slide, o link desse método Berkos, tá? E o método de múltiplos VC. O múltiplo VC, não sei se ele é muito utilizado na ideação, praticamente não, tá? MVP, a operação em go-to-market até dá para usar o múltiplo de VC, tá? E à medida que você vai descendo aqui, você tem, né, aqui é mais a questão do valor, tá? Um modelo de valor. Qual o valor que você está oferecendo, né? Qual a sua proposta de valor para o mercado, né? A sua equipe, né? A sua capacidade. Então, tem muita questão de valor, de proposta de valor da startup. Tá? Já no ganho de tração, ganho de escala, o método VC ele é mais utilizado porque ele é um modelo de crescimento. Tá? Então, a gente falando um pouquinho mais aqui. Isso daqui é um negócio legal para, vamos dizer assim, para fazer um entendimento mais claro, né? Vamos supor que seu startup é essa caixa aqui, é uma caixa, tá? E aí você coloca ali, algum recurso seu, família, amigos, anjo e tal, e uma boa equipe. Opa, minha startup já vale 200 mil, mas eu não tenho venda nenhuma, mas ela já vale, porque você desenvolveu o processo, você desenvolveu o produto, você desenvolveu uma ferramenta, enfim, né? E aí você testa a tecnologia, você testa o seu produto no mercado, você valida esse produto no mercado, você já vale algo mais, tá? Já tenho as primeiras vendas, eu tenho uma boa equipe, eu tenho uma tecnologia testada, um MVP testado, eu tenho as primeiras vendas. Opa, já estou valendo um pouco mais, tá? Aí eu vou automatizar processos. Lembra lá do modelo de custos, né? Da sua capacidade? Então, quando você automatiza processos, os seus processos internos são mais maduros, você vale mais. E se você recebe recursos, se algum investidor aporta no teu negócio, você, obviamente, vai ter um valor, né, determinado até por esse investimento. Okay? E à medida que você vai vendendo, né, você continua tendo uma boa equipe, continua tendo a tecnologia testada, você vai, enfim, fazendo um crescimento desse valuation. Tá? Esse é um exemplo fictício, mas para a gente entender que você tem que colocar valor na caixinha. Né? Caixinha vazia não vale nada. E aí, entrar aqui no método Berkos. Tá? Esses links ali levam para o método Berkos, é um economista, enfim, que traçou esse modelo já há muitos anos. Talvez muitos de nós não eram nascidos. Eu já era. E aí o que acontece? Ele é usado nos early stages sem um faturamento consistente. Tá? E o que se pega é o seguinte, ele tem uma referência de uma startup similar, dentro do mesmo mercado, com a mesma tecnologia e tal, e que se espera que ela fature 20 milhões no ano 5, por exemplo. Né? Daqui a 5 anos ela vai faturar 20 milhões. Tá? Então, a partir disso, 5 anos antes, que é hoje, ela teria, por exemplo, uma referência, um valor de referência de 5 milhões. Esse seria o valuation dela. Tá? E aí, o que o método Berkos faz? A partir de uma referência. Né? A gente está falando de 20 milhões aqui, ou 5 milhões, isso pode ser dólar, euro, real, enfim, é um valor de referência. E aí, o método Berkos ele começa a avaliar
de forma subjetiva, na maioria das vezes, de forma objetiva, tem algumas técnicas para isso, tá? E ele vê o seguinte, a concepção do negócio, coerência das expectativas ou tendência, percepção positiva do mercado, tá? E esse negócio é um negócio que faz sentido, o mercado é comprador desse tipo de coisa. Então legal, tá? Mas olha, não está ainda muito bem concebido. Então peraí, deixa eu tirar aqui 100 mil, eu tirei 100 mil, tá? De um valor de referência de 1 milhão. Eu tenho 5 quesitos, cada quesito é 1 milhão, por exemplo. Pode ser diferente, né? Um quesito vale 1 milhão, o outro vale 500 mil, o outro 700, enfim. Cada um tem a sua percepção, aí, o seu peso em cima desses cinco critérios. Então, vamos supor que todos os 5 critérios, cada um vale 1 milhão, para completar os 5 milhões, e ele tirou só 100 mil aqui. Na prototipação, né? Ele está falando de risco tecnológico. O cara que não faz o protótipo, que não valida o MVP, tá? Esse cara tem um risco enorme. Será que ele entrega mesmo? Tá? Então, ele não validou direito, não sei o quê e tal, tirou lá 40%, né, dos 1 milhão. Qualidade da equipe, redução do risco de execução. Esses caras entregam mesmo? Ou são empreendedores de sofá? Né? Eles vão para a rua? Eles vendem? Né? Eles têm capacidades complementares? Como é que é a equipe? Tá? A equipe é mais ou menos é 50%. Tira 50% ali daquele 1 milhão. Relações estratégicas. Isso daqui é importante também. Quer dizer, os empreendedores, eles têm o founder market fit, né? Quer dizer, eles são conhecedores daquele mercado, eles tiveram uma vida profissional ou acadêmica dentro daquele segmento, eles conhecem aquilo a fundo? Conhecem sim. Mas, aí o mais é risco, tira 30%. E vendas, né? Redução do custo do risco de produção, capacidade de vender, capacidade de entregar, porque muita gente vende e não entrega, ou não entrega com qualidade. Né? Então, enfim, rapaz, ele não vende, ou então as vendas, o NPS dele é muito ruim. Opa, tira ali, porque o risco é enorme. Tá? Então, aquela empresa que, se fosse ideal, valeria 5 milhões, está valendo 3. Tá? E, por fim, o método VC, tá? Que geralmente é um múltiplo. Tá? Então, ele também busca uma referência, tá? Startup semelhante, okay? Ele também busca a referência com startup semelhante, com faturamento, valuation conhecido, nas séries A, B ou no IPO, tá? E estabelece múltiplos de investimento. Então, por exemplo, o valor de referência de uma startup similar foi 120 milhões no valor futuro. Tá? Estou lá, a empresa teve um valuation de 120 milhões lá na série B. Então, ok, tem uma empresa similar aqui que a trajetória dela pode chegar numa série B também com 120 milhões de valuation. Que bom. Então, o seguinte, se eu investir 1 milhão por 10%, o valor atual, né, estou falando de 10% de 12 milhões, de 120 milhões é 12 milhões. Então, estou aqui com esse valor, o valor atual dela é 12 milhões, eu estou investindo 1 milhão por 10%. Isso já determinou o valuation. Tá? E aí eu tenho esse múltiplo, né, de 12 vezes 1 milhão, seria o múltiplo VC. Ok? Então, o múltiplo dele é 12. Ou seja, ele investe 1 milhão agora para tirar 12 milhões quando você chegar a um valor de mercado de 120 milhões lá na série B, série C, enfim, o que for. Ok? Isso é sem diluição. Porque, na verdade, quando ele investe 1 milhão por 10%, se tiverem outras rodadas de investimento, esses 10% vão ser diluídos. Tá? Então, se você tiver uma diluição, por exemplo, em outras rodadas, tá? Uma diluição, teve uma rodada seed, ele foi diluído em 1,5%. Teve uma rodada série A, ele foi diluído em 4,5%. Tá? Então, aqueles 10% viraram 4%. Tá? E 4% de 120 milhões, ele vai ter um múltiplo de 4,8x. Né? Ele vai, então, reduz muito a questão da diluição. Tá? Então, é importante demais olhar não só a valuation, mas olhar a trajetória até um momento de saída e quantas rodadas
de investimento serão necessárias para que se chegue nessa rodada de saída. Tá? Isso é muito avaliado. Então, por exemplo, se o sujeito sabe que você vai ter que ter outras rodadas até chegar uma série B, que é o momento de saída dele, ele não vai pegar só 10%. Ele, pelos mesmos 1 milhão, ele vai pegar 15%, 20%, porque ele sabe que vai ser diluído para ter aquele múltiplo que ele quer. Resumo. Né? Chegamos aqui, 41 minutos, tá bom. Resumo. Então, olhar sempre essa visão financeira da modelagem como uma visão operacional. Tá? Então, o modelo de receita, ele é, na verdade, o seu Product Market Fit, mais precificação. Ou seja, se você tem Market Fit, né, se o seu produto está sendo demandado pelo mercado, e que tamanho de mercado é esse, qual é o preço que você vai ter, né, frente à concorrência, frente ao valor, frente à sua estratégia de marketing, né, qual o preço que você vai colocar para ter esse modelo de receita. E ele tem que ser crível. Tá? Ele tem que ser crível. As pessoas têm que acreditar. Você pode acreditar, mas outros, o investidor, por exemplo, né, no caso do valuation, ele tem que acreditar também. Tá? E nada como vendas efetivas para você dizer que aquele modelo de receita é crível. Tá? O modelo de despesa, basicamente, são as entregas. Tá? Se você vende, você tem que entregar. Então, você tem entregas e você tem a remuneração da equipe. Aí você pode perguntar, poxa, mas e o investimento? Né? Investimento não é despesa. Tá? Investimento é outra coisa. Tá? Isso aqui estamos falando de uma visão operacional. Né? Lembra do EBITDA, é lucro operacional. Ok? Fluxo de caixa. Na verdade, você tem que buscar um certo acúmulo de caixa, até para poder investir, ter sobra de caixa. Mas quando você não tem, você tem uma necessidade de caixa, você precisa olhar para os investimentos futuros ali também. Tá? E o modelo de financiamento. Né? O caixa é aquele autofinanciamento, capital próprio é autofinanciamento. Você tem equity, ou seja, aumento de capital em troca de uma participação no seu negócio, e debit é financiamento mesmo. Você vai pegar um financiamento. Anjo, por exemplo, é dívida conversível. Tá? Você assume uma dívida, ele pode converter a dívida em participação lá na frente. Ou não. Ou você simplesmente paga e manda o investidor anjo usufruir dos lucros dele. Tá? A questão das premissas. Tá? Tem que sustentar as premissas. Todos os números têm premissa. Eu vou faturar, vou dar um salto no meu faturamento daqui no mês 7. Tá bom, o que você fez para dar um salto no faturamento? Eu não fiz nada. Opa, eu vou duvidar dessa premissa. Não, fiz sim. No mês 5 eu lancei uma campanha, né, inbound, outbound, eu contratei vendedor, eu fechei com canal de venda e tal, e aí deu um salto lá no mês 7. Opa, legal. Acredito muito nisso. Tá? Então, essa questão de posicionamento de mercado, precificação, o tamanho do mercado. Meu mercado é de zilhão de dólares. Você atinge esse mercado? Então, o teu mercado é só o som. Tá? O som é o service object market, né? Aquele que está no seu alcance, aquele que está no seu funil de venda, sua máquina de venda. Tá? E a capacidade financeira operacional. Eu vou faturar zilhão. Tá bom, você tem grana para faturar zilhão? Né? Então, você tem que ter gasto ali com marketing, com as entregas, com pós-venda, né? Customer success, você tem uma série de outros custos ali. E, finalmente, a questão da disponibilidade de cash vai afetar a sua capacidade de crescimento. Tá? Se você se for um cash cow, né? Se for um gerador de dinheiro, né? Você vai ter caixa suficiente para fazer o que você quiser. Se você não tem, você vai precisar de financiamento, né? Um capital de giro mais débito. Tá? E aí a questão do débito é você assumir dívida, mas você não é diluído. Tá? Você tem um passivo, que é dívida, tá? Mas você não tem diluição. Você continua sendo o dono do seu negócio. Tá? O capital de giro mais equity é com diluição, porque o equity vai pegar uma participação do seu negócio. Em compensação, você vai ter um ativo maior. Tá? E muitas vezes os investidores olham mais para o ativo do que com o passivo. Por isso que quando o sujeito recebe uma rodada de investimento, fica mais fácil ele buscar outras rodadas. Tá? E aí chegamos aqui no penúltimo slide, 45 minutos, eu estou quase em cima da onda. Então, a gente
esse aqui foi... Desculpa, esse aqui era o último mesmo. Então, está aqui o que eu tinha para apresentar para vocês. Passei 1 minutinho, talvez. E aí tem algumas referências ali. Tem muito conteúdo na plataforma do Inovativa, tá? Que falam de custo, de receita, de modelos, de marketing, enfim. Tá? Tem muita coisa bacana na plataforma do Inovativa. Tem meu LinkedIn aí, para quem quiser fazer contato. E os dois sites aí dos meus chapéus, né? O meu chapéu da Venture Builder, da FCJ Rio, e o meu chapéu da BIMEM como diretor lá da Associação Brasileira de Mentores de Negócios. Então, é isso aí, André. Felipe, acho que a gente pode partir para o Q&A agora.